tá? Então, como eu estava falando, é sempre um motivo de muita honra, de muita alegria poder estar neste altar, ministrando a palavra do Senhor, porque é uma grande responsabilidade. E estamos aí, eu quero saudar também com a paz do Senhor, uma boa noite a todos que estão nos assistindo aí pela live e pelo YouTube. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a tua casa, a tua família, poderosamente, grandemente e ricamente, em nome de Jesus. Então nós estamos aí diante, irmão, de um tema, né, muito preocupante, né, que tem acontecido muito e que nós precisamos estar mais atentos, precisamos estar orando mais, buscando o Senhor, intercedendo pela vida dos nossos irmãos, uns pelos outros, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, e é isso que ele tem feito. Ele não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe quem é rico ou quem é pobre, não escolhe idade, ele está atacando. Então estamos aí no Setembro Amarelo, né? Que tem como tema, né, essa série, a prevenção ao suicídio, né? Porque temos muitas pessoas se suicidando, tirando a tua própria vida. Mas nesta noite eu quero trazer uma palavra de esperança. Eu quero te dizer que há esperança para você que está aqui dentro, para você que está nos assistindo, que há uma esperança, que existe uma esperança, e essa esperança, ela está em Jesus Cristo, que é o único que pode nos curar, que pode nos libertar, que pode transformar a nossa vida. E nesta noite não vai ser diferente, ao qual este tema é um tema muito preocupante, como eu já falei, né? Nós há pouco tempo estava na casa de uma irmã da igreja, aonde ali nós recebemos uma notícia triste, que um jovem havia se jogado, né, do prédio ali do Promenade, se eu não me engano, um jovem, acho que de 22 anos de idade, né, que perdeu a tua vida, que teve a tua vida ceifada. Então, isso não é um tema comum, não é qualquer coisa. Nós como igreja, nós como cristão, precisamos estar preocupados com esta situação. Estivemos também há pouco tempo, creio que muitos aqui sabem, do jovem também, né, que se jogou lá de dentro do Praza. Esse menino era aqui de Itaboraí também, próximo a gente. Antes as coisas aconteciam longe, mas essas coisas estão chegando perto de nós. E nós precisamos cobrir a nossa casa, nós precisamos cobrir os nossos filhos, nós precisamos cobrir a nossa família, pedir a Deus para que nos guarda, para que nos protege, para que nos livra dessa situação. E nesta noite eu quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra que havia uma pessoa que também estava numa situação muito complicada, uma pessoa que estava triste, sofrendo muito, que olhava para si mesmo e dizia que não tinha mais jeito, que as coisas estavam se findando. Mas eu quero te dizer que ao ouvir algo, tudo mudou na vida dessa pessoa. Eu quero te dizer que você hoje está ouvindo falar de Jesus e vai ouvir falar de Jesus, aquele que é o único que pode estender a mão e nos livrar desse sofrimento, dessa angústia, deste mal que tenta assolar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então eu quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 5, é uma palavra muito conhecida, mas o Senhor falou comigo de uma maneira diferente, ao qual eu quero ministrar para a igreja, porque o Senhor, Ele já ministrou no meu coração os cuidados que nós temos que ter. Não podemos perder jamais a esperança, jamais, porque Deus está no controle de tudo, e tudo tem o teu tempo determinado.
se você está sofrendo, se você está passando por algo, se você entrou por esta porta preocupado, eu quero te dizer que há um tempo, e um tempo determinado para que isso venha cessar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque nós servimos a um Deus que Ele é maravilhoso, que Ele tem prazer em abençoar os teus, em abençoar aqueles que o procuram, em abençoar aqueles que o reconhecem como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E eu quero, nesta noite, conjunto com vocês, tá lendo, fazendo menção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, é uma palavra muito conhecida, tenho certeza que você já ouviu muito dela, mas é uma palavra que tem a ver, um pouco, não muito, com essa questão de suicídio, porque nós vamos falar de uma mulher que ela já sofria, e ela estava passando por uma situação, e já havia 12 anos, aonde que ela tentou todos os recursos, que ela buscou, gastou, mas acabando que ela não conseguiu aquilo que ela queria, que era a cura. E eu quero te dizer que o inimigo, ele nos ataca justamente no nosso momento de fraqueza. Por isso que nós não podemos perder o nosso relacionamento com Cristo Jesus, porque é Ele que está no controle de tudo, é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta. Por isso Ele deixou esta maravilhosa palavra para mim e para você. Por isso há uma história nesta Bíblia para dizer para mim e para você que é possível você sofrer, mas é possível você se livrar desse sofrimento também. Por quê? Porque Ele está no comando de tudo, porque tudo está na palma das tuas mãos e Ele faz da forma que Ele quer. E Ele chega na minha e na tua vida é na hora certa. E a Bíblia diz que esta mulher, ela havia, já há 12 anos com essa hemorragia. Era algo que estava fazendo esta mulher desfalecer, que estava fazendo esta mulher ficar com medo, que fazia essa mulher se sentir imunda, fazia essa mulher se sentir incapaz. E tudo isso ela superou, tudo isso ela venceu, porque ela ouviu falar de Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite, não perca as oportunidades que o Senhor te dá. E talvez essa oportunidade é hoje. Talvez é hoje que o Senhor quer falar com você de uma maneira sobrenatural, para que essa situação verdadeiramente mude na tua vida, para que você receba vida, para que você vença esses obstáculos que têm atrapalhado o teu sofrimento, o teu crescimento, e fazendo você sofrer. A Bíblia nos diz que, no versículo 25, e estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Nesses 2 versículos, nós podemos ver uma pessoa perdida, uma pessoa sem esperança, uma pessoa cheia de dúvida. E nós estamos no Setembro Amarelo, que vai nos falar da prevenção contra o suicídio. A depressão nos leva ao suicídio. E eu quero parar aqui e abrir um parêntese rapidinho, porque eu quero falar de algo que aconteceu na minha família, dentro da minha casa.
A Bíblia está nos dizendo aqui na tua palavra, o Senhor está dizendo aqui, que essa mulher, ela procurou todos os médicos, ou seja, os especialistas, mas que cada vez mais ela piorava. Entenda que aqui ninguém está falando que você não deve de ir procurar especialista, que você não deve de ir a médico. Porque muitas das vezes nós pregamos, falamos algo e as pessoas interpretam de uma maneira errônica. E eu não estou aqui dizendo isso. Mas eu quero te dizer que aqui está o médico dos médicos. Aquele que para ele nada é impossível. Aquele que para os médicos, seres humanos, como nós, para a ciência é impossível, para o nosso Deus é possível. O meu pai, alguns aqui conhecem a história da minha mãe. O meu pai, ele era da aeronáutica. E a minha mãe teve depressão, quebra de resguardo e depressão pós-parto. E por muito tempo, nós tivemos que internar a minha mãe em clínicas especializadas, ou seja, manicômios, porque achavam que a minha mãe era louca, mas nunca fez mal a ninguém. Ela estava passando por uma depressão. E o meu pai, enquanto era vivo, o meu pai levava ela dos melhores especialistas, dos melhores psiquiatras. E a minha mãe melhorava, daqui a pouco piorava. A ponto de se internar, tivemos que internar ela na clínica Ego, algumas pessoas que devem saber onde que fica, na clínica de Rio Bonito, que hoje está fechada, em Jurujuba, na clínica em São Gonçalo, ou seja, a minha mãe passou por estes lugares. Mas o meu pai, assim também como esta mulher, dentro das suas possibilidades, ela buscou ajuda a quem ela entendia que poderia ajudar ela. Mas tem coisas na nossa vida que o homem não vai conseguir fazer, porque tem coisas na nossa vida que é coisas espirituais, e coisas espirituais só Deus, só Jesus tem todo o poder. E o meu pai fez isso por muito tempo, por muitos anos. E quando Jesus me resgatou, eu passei por um episódio quando a nossa igreja ainda era lá em cima. E quando entramos na igreja, a minha mãe ali desmaiou, apagou devido aos remédios que ela tinha tomado. Muitas pessoas podem pensar isso como vergonha, para mim não, porque eu sabia o que estava acontecendo e jamais teria vergonha de estar pegando a minha mãe no colo para levar ela, jamais. Mas é uma situação constrangedora, e que esta mulher também viveu isso, indo aos médicos, chegando diante dos médicos, e acontecendo, ela falando e sofrendo por essas situações todas, mas sofria dores físicas e morais, mas assim também como esta mulher, eu ouvi falar de Jesus. Assim também como esta mulher, alguém ou muitas pessoas falavam para mim de um Jesus. Pois bem, Jesus me resgatou, me tirou do lamaçal do pecado ao qual me encontrava e me trouxe para a tua presença. E com isso, ele me deu entendimento, discernimento, conhecimento, sabedoria, para poder entender e discernir que tem coisas que eu e você podemos fazer, mas tem coisas que só ele pode resolver. E a minha mãe, às vezes eu tinha que amarrar a minha mãe na cama, e isso me doía muito. A minha mãe não agredia. E chegou um dia que a minha mãe saiu de casa
ninguém percebeu, meu pai não viu. E quem conhece Pôr das Caixas sabe que tem um rio lá. E a minha mãe foi caminhando para o lado deste rio. E um amigo da família, que hoje também já é falecido Delfinho, viu a minha mãe, conheceu a minha mãe, pegou a minha mãe pelo braço e levou até onde meu pai estava trabalhando. Meu pai já era aposentado nesta época. E ali relatou o que estava acontecendo. E nós passamos por isso tudo. Teve que internar minha mãe novamente. Pois bem, um belo dia eu estava em casa. E o Espírito Santo, você crê que o Espírito Santo fala com você? Pois bem, o Espírito Santo falou comigo que a minha mãe precisava passar pelas águas. E eu fiquei pensando, como que eu faço isso? Morando lá em Pôr das Caixas, não tinha carro, minha mãe com essa situação. Falei, meu Deus, e agora? Pois bem, na época o nosso pastor era o pastor Samuel Lima. E eu cheguei para ele e falei, pastor, Deus falou comigo, através do Espírito Santo, que a minha mãe precisa passar pelas águas. E ele falou para mim assim, pois vamos levar ela, vamos batizar ela no próximo batismo, ao qual ela e o meu irmão. Eu estou falando isso para vocês com autoridade, porque eu também tenho um irmão também, que ele, por essa questão da minha mãe, ele também nasceu depressivo. E ele hoje faz uso de remédio também, já teve internado. Mas para a honra e para a glória do Senhor, está lá muito bem, graças a Deus. E nesse dia que eu fui levar minha mãe para se batizar, levei também o meu irmão também foi. E chegou lá, minha mãe passou pelas águas. Minha mãe foi batizada. E hoje, para a honra e para a glória do Senhor, terça-feira agora, a minha mãe completou 78 anos de idade. E eu passei o dia com ela, sorrindo, alegre, feliz. Por quê? Porque tudo mudou na vida dela. E assim como mudou na vida desta mulher, e nós vamos ler mais ainda, eu creio que vai mudar também na sua vida, porque o Deus é o mesmo Deus que cuidou da minha mãe, que cuida da minha mãe, que cuida de mim, que cuida da minha casa, que cuida da minha família. É esse mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus de ontem que estava lá para esta mulher, e vai ser o mesmo Deus lá na frente para outros também que precisarem, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para a eternidade. Então, nós podemos ver que no versículo 25 e 26, nós vemos uma mulher, uma pessoa perdida, sem esperança de que as coisas iam mudar na tua vida. Por quê? Porque quando nós nos encontramos desta forma que esta mulher se encontrava, o que nós fazemos, e a Bíblia diz que ela era considerada impura, então ela tinha que viver afastada da cidade, ela tinha que viver afastada do povo. Deixa eu te falar uma coisa, o isolamento, ele não serve, ele não presta. A Bíblia diz que é melhor dois do que um. E a Bíblia diz que esta mulher, conjecturando, esta mulher estava na cidade, afastada, porque ela não poderia estar perto de ninguém, porque ela era considerada imunda. Então eu imagino que ela estava escondida, com medo de alguém a descobrir e ver que ela estava sangrando, e ela poderia ser apedrejada.
Mas a Bíblia também diz que, em um destes momentos, ela ouviu dizer que Jesus de Nazaré ia passar naquela cidade. E naquele mesmo instante, eu entendo que esta mulher fraca, que essa mulher sem esperança, sem vontade de viver, já tinha procurado tudo, já tinha gastado todos os seus recursos, ela entendeu, essa é a minha oportunidade. E ela não perdeu. E a Bíblia diz no versículo 27, que quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, olha como que a história muda. Antes havia uma mulher sem esperança nenhuma, com dúvida, com medo, insegura, mas quando ela ouviu falar de Jesus, e eu creio, assim como eu, como você, que as pessoas falam, você não sabe o que Jesus fez na minha vida. E eu fico imaginando que esta mulher estava lá, afastada e ouvindo, vai passar ali Jesus de Nazaré. Aonde a multidão estava com fome, ele multiplicou o pão e os peixes, para que todo mundo comesse. Esse Jesus estava passando na cidade, tocou no esquife, e o único filho que aquela viúva tinha, ele ressuscitou. Esse Jesus que o seu amigo havia morrido 4 dias já, ele chegou e ele ressuscitou. E esta mulher pensou, esta é a minha oportunidade. E ela ouviu. E quando ela ouviu, ela não se preocupou com nada. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que havia uma multidão, mas o foco dela estava em quem estava no centro. Não sei se você está entendendo. Eu vou falar de novo. A Bíblia diz que havia uma multidão, como muitos pregam, até eu já falei, que estava atrapalhando ela. Mas nesse momento, ela não viu nada disso, porque o que ela queria era somente tocar naquele que estava no meio. E eu quero te dizer que esse Jesus, que estava lá no meio há 2000 anos atrás, ele está aqui hoje, passando aí pertinho de você. A você que está nos assistindo também, pela fé, toca nele. Porque nós vemos uma mulher que ela perdeu o relacionamento. Ela não tinha mais relacionamento com ninguém. Por quê? Porque ela era considerada imunda, impura. Na nossa vida, quando nós estamos passando por algum tipo de problemas, a primeira coisa que nós pensamos é nos afastar. Primeira coisa que pensamos é nos isolar. Primeira coisa que pensamos, não tem mais jeito. Nós ficamos com vergonha, nós ficamos com medo. E deixa eu te falar uma coisa, é tudo o que o inimigo quer. E aqui vai uma: catitu fora da manada é comida de onça. Porque o inimigo, quando você está junto, que você está se relacionando, ele não vem. Ele não vem, porque ele entende que há uma proteção. Mas quando você está sozinho lá no teu quarto, ou em qualquer outro cômodo da tua casa, ali ele só traz palavra de tristeza, só pensamentos ruins para você e para mim também. E se eu me colocar nessa posição, é tudo o que ele quer. Mas eu quero te dizer que a palavra nessa noite é a esperança. É a esperança para uma vida melhor.
é uma esperança para o fim do sofrimento, é uma esperança para a cura que você precisa, dessa porta que você precisa. Hoje é a noite. Nós estamos no Setembro Amarelo. Prevenção ao suicídio. Eu quero te dizer que tem uma palavra de Deus para a tua vida. E hoje você sai de dentro desse quarto. Hoje você sai dessa situação que você se encontra. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, aqui nós já temos uma pessoa com outro pensamento. Antes, pensamento de derrota. Aqui já com pensamento de certeza. De certeza. E ela, no versículo 28 diz, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha a certeza. Deixa eu te falar. Você precisa ter certeza que Deus pode sim mudar esse quadro, que pode sim te livrar desse sofrimento, dessa angústia, dessa situação, desse estado que você se encontra. Essa mulher teve essa certeza. E nós vamos ver a resposta de quem busca, de quem confia. No versículo 29 diz assim, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No versículo 26 e 25 e 26, uma mulher sem esperança, uma mulher doente, uma mulher abatida, uma mulher sofrendo, uma mulher angustiada. Mas no versículo 29 você vê, no 28 você vê uma mulher com certeza, com confiança, com fé, com convicção da tua vitória. E o povo de Deus tem que ter essa convicção, porque Deus pode todas as coisas. E a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então tenha certeza disso e a convicção que Deus tem prazer em te ver bem. Aí no versículo 30, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Uma mulher que ouviu falar de Jesus e que tocou em Jesus por detrás. Jesus está chamando pessoas para um relacionamento mais profundo nesta noite. Jesus não quer só que você toque, Jesus quer ter o particular contigo. Jesus quer te ver, olhar. No versículo 31 diz assim, e responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Deixa eu te falar. Jesus é o único que pode nos purificar de toda a impureza. Jesus é o único que pode nos livrar de todo o sofrimento. Jesus é o único que pode nos perdoar de todos os nossos pecados. Jesus é o único que pode nos curar. Jesus é o único que pode nos abençoar. Jesus é o único que pode nos livrar. Jesus é o único que pode transformar a nossa vida. Então não perca a oportunidade, porque Ele quer te abençoar. Ele quer nos abençoar. No versículo 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés
e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. No versículo 25 nós podemos ver: não importa o tempo que você possa estar sofrendo, tem dia e hora para acabar. Isso é promessa de Deus para mim, para você, para a tua vida. Então tenha certeza disso. No versículo 26, aonde que diz que ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Nós podemos ver: não confie no seu dinheiro, nem no seu conhecimento, nem na sua força. Confie somente em Jesus. Por um tempo, essa mulher, ela confiou no dinheiro que tinha. Mas o dinheiro não pode comprar saúde. Deixa eu te falar outra coisa. Tudo que é bom, que vem da parte de Jesus, você tem que conquistar. Você não compra, você conquista. Conquista quando reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. Reconhece Ele, que nele tem todo o poder, que Ele é o único que cura, que pode e que salva. Aí você recebe aquilo que você procura. No versículo 27, você vê: quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Nós podemos ver aqui: nunca deixe a oportunidade passar. Ela ouviu e não deixou a oportunidade passar. Quando ela ouviu falar de Jesus, nada mais interessava para ela. Somente o que interessava para ela era Jesus. O que está te afastando desse relacionamento com Ele? Que você tem certeza que é o único que pode te ajudar, que é o único que pode resolver o que você precisa. O que tem te impedido? Deixa eu te dar um conselho: foca em Jesus. Olhe somente para Jesus, porque é dele que vem as bênçãos que você precisa. No versículo 28, nós vemos uma mulher diferente, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha, podemos ver que aqui ela era uma mulher de fé, uma mulher que cria, uma mulher que confiava e uma mulher que tinha convicção da tua bênção, da tua vitória e do teu milagre. Nós precisamos ter fé, irmãos. Precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos crer mais. Precisamos confiar mais. Precisamos ter convicção do Deus que nós servimos. Paulo sabia em quem ele cria. Davi, meu Deus, sabia. Não deixa a dúvida te afastar desse Deus maravilhoso. Não deixa a dúvida afastar de você desse relacionamento com esse Deus lindo e maravilhoso. Nós vemos uma mulher do versículo 25 ao 26 que não tinha relacionamento. Olha a falta do relacionamento com Jesus, aonde que nos leva.
Mas nós servimos a um Deus de oportunidades, que está sempre nos dando a oportunidade para podermos relacionar com Ele. Não perca isso nesta noite. Não perca isso. No versículo 29, ela diz: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Quando você tem fé, confia, crê e tem convicção, as coisas acontecem assim, imediatamente. A Bíblia não relata que a cura desta mulher foi no outro dia, foi no outro mês, foi no outro ano. Não. A Bíblia diz que a cura dela foi imediatamente, porque ela creu, porque ela confiou, porque ela teve fé. O que tem prejudicado muito nós é que nós estamos esquecendo que essa palavrinha pequenininha, fé, faz uma diferença muito grande na nossa vida. E nós precisamos praticá-la mais, precisamos crer mais, precisamos confiar mais. E aí no versículo 30, Jesus fala: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virtude, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Nesse versículo nós podemos ver que Jesus, ele não só quer te curar, mas ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você tenha esse relacionamento com ele, para que você pare de sofrer. É como se ele perguntasse: quem quer ter um relacionamento mais íntimo comigo? Eu quero, não sei você. Jesus, eu preciso desse relacionamento mais íntimo. Eu quero sim, como esta mulher, jogar toda a vergonha de lado, esquecer da multidão, esquecer quem está olhando para mim, porque o Senhor é o meu foco, porque eu creio em Ti, porque eu confio no Senhor, porque eu sei que o Senhor é o único que pode me ajudar, que o Senhor é o único que basta uma palavra Tua e tudo muda. No versículo 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus não deixa para mim e para você. Jesus não deixa para trás e nem sem resposta aquele que quer ter relacionamento com Ele. Te convido. Esta mulher, ela estava sem relacionamento. E ela foi ter relacionamento com a pessoa certa. E quando ela foi ter relacionamento com a pessoa certa, tudo mudou na vida dessa mulher. Todo o seu sofrimento, toda a tua angústia, toda a tua dor, todo o teu medo mudou. Eu não sei como você está nesta noite, mas eu quero te dizer que esse Jesus está aqui. Versículo 33, e o ministério de louvor já pode subir. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Deixa eu te falar. Quando ela foi curada e que ela entendeu que quando ela teve esse contato com Jesus e que Jesus virou
porque queria ter e percebeu que ela queria um relacionamento mais íntimo, mais profundo com ele, ela entendeu a importância do relacionamento com Jesus. E aí ela diz: sim, sou eu que quero me relacionar com o Senhor. Antes, uma mulher que vivia escondida. Antes, uma mulher que vivia com medo. Antes, uma mulher que não tinha nenhuma perspectiva de vida mais. Antes, uma mulher que sofria, que estava sofrendo. Antes, uma mulher que estava angustiada. Mas aqui no versículo 33, uma mulher que já queria ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, porque ela entendeu que só Ele pode curar, só Ele pode libertar, só Ele pode transformar. E ela entendeu isso. E no versículo 34, então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou, vai em paz. Quando ela começou a se relacionar com Jesus, voltou a ter vida. E o sofrimento desta mulher acabou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei como que você está. A você também que está em casa. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, que livrou e que curou esta mulher, e que transformou a vida desta mulher, que devolveu a vida a esta mulher, que depois que ela teve esse encontro com Jesus, a expectativa dela aumentaram, que ela entendeu a importância do relacionamento com Jesus. Ele está aqui e está aí também perto de você para te socorrer, para poder te estender a mão. Nós podemos ver que essa mulher, ela foi curada instantaneamente. Podemos ver também que esta mulher foi curada miraculosamente. Podemos ver também que a cura dessa mulher foi sentida. Podemos também ver que a cura dessa mulher foi completa. Podemos ver também que a cura dessa mulher foi divulgada. Podemos ver também que a cura dessa mulher foi permanente. E também podemos ver que a cura dessa mulher foi seguida de salvação. Jesus tem salvação para mim. Jesus tem salvação para você. Jesus tem salvação para nós. Não perca esta oportunidade, porque o Pai está aqui, porque Jesus quer nos surpreender. E para encerrar a mensagem, eu quero te dizer que não tem nada melhor do que servir ao Senhor, porque ver o sorriso no rosto da minha mãe na terça-feira, a qual ela completou 78 anos de idade, não tem preço, não tem dinheiro que pague, mas tem um Deus no céu que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A você que está aqui, que ouviu esta mensagem, quando o Ministério de Louvor toca um louvor aqui para nós, você que entendeu e que crê que Jesus está aqui
e que Ele está te chamando para um relacionamento mais profundo, mais íntimo, eu te convido, vem aqui na frente que eu quero orar com você, em nome de Jesus.